Oi, gente! Oi, turma 61, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 7, que, como vocês sabem, tem como tema clima. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. O conteúdo da aula de hoje, pessoal, vocês encontram na página 26 da nossa apostila. Então, vamos lá. Ao longo de toda a nossa caminhada no capítulo 7, né, que tem como tema tem como título, né, esse tema tão importante que é clima, nós estamos construindo no nosso, né, pensamento, no nosso conhecimento a respeito de fatores climáticos e a respeito de estudos sobre o clima, certo? Começamos o capítulo definindo o que é clima, né? Afinal de contas, é fundamental a gente dominar e entender aquilo que nós estamos estudando. Clima é o conjunto das características atmosféricas de uma determinada região em um longo período de tempo, e dentro dessas características que são levadas em consideração nos estudos climáticos, nós vamos ter ali como exemplos temperatura, ventos, umidades, chuvas. Guarda essa informação da chuva, que vai ser importante para a nossa aula de hoje, certo? Além disso, né, vamos ter outros elementos que vão influenciar em como as características do clima vão se apresentar para a gente, certo? Falamos sobre também um tema importantíssimo que está cada vez mais em discussão, né, tanto na comunidade científica, nos lugares onde o conhecimento é produzido, mas também se popularizando nos meios de comunicação, e esse tema são as mudanças climáticas. Né? Cada vez mais eventos extremos estão acontecendo e isso tem despertado a atenção da sociedade de forma geral, né? E as mudanças climáticas, elas são produzidas em diferentes escalas de tempo, depende, né, de fatores meteorológicos. Então, a gente já sabe, né, que a ação antrópica, ou seja, a interferência do homem na natureza, já está, né, fazendo com que haja essa mudança climática em diferentes escalas, né? Tanto em nível local quanto, né, em nível global, certo? Na última aula, nós falamos sobre a meteorologia. Essa meteorologia, que é o estudo das características atmosféricas de uma determinada região. Inclusive, essa meteorologia que produz, né, diversas informações que nós utilizamos e consumimos no nosso dia a dia, como, por exemplo, a previsão do tempo. Essa previsão do tempo, ela é importantíssima tanto, né, para fins sociais, ou seja, para nós podermos organizar o nosso cotidiano, as nossas atividades, mas como eu já destaquei com vocês, ela também vai ter uma importância muito grande, né, econômica. Por quê? Porque diversas atividades dependem de condições climáticas específicas para poderem funcionar. Nós também falamos sobre temperatura atmosférica, que é um dos componentes do clima fundamentais, inclusive, né, é um dos que a gente percebe com maior facilidade, e hoje nós vamos nos dedicar a falar sobre a precipitação atmosférica. Então, vamos lá, galera. Esse termo precipitação não é comumente utilizado no nosso dia a dia, né? É uma palavra bonita, uma palavra difícil, vamos dizer assim, só que essa ideia da precipitação a gente está sempre falando. Por quê? Porque, basicamente, né, a forma como o vapor d'água retorna da atmosfera, podendo ser, né, da forma líquida, na chuva, forma sólida, que aí vai ter gelo, granizo, orvalho, geada, certo? Então, galera, as chuvas não são todas iguais, tá? Essas chuvas podem ter diversas origens, diferentes processos de formação, refletindo assim em características distintas, certo? A chuva, né, essa precipitação atmosférica na forma líquida, é a principal forma de precipitação para favorecer o ser humano. Por quê? Porque ela serve tanto para o uso doméstico, é fundamental para as atividades de agricultura, para atividade de pecuária. Também se destaca, né, a importância ligada ao abastecimento de água e também para poder manter o nível dos rios. Vocês sabem disso porque, né, nós estudamos as águas, né, e as formas com que a água se apresenta no mundo
nos nossos últimos capítulos, certo? E a gente vai destacar 3 processos diferentes para formar a chuva, que vai ter como consequência, né, ou como produto, 3 tipos diferentes de chuva. Tá? O primeiro que a gente destaca são as chuvas orográficas, certo? Que também são conhecidas como chuva de relevo. Elas ocorrem quando uma massa de ar úmida é impedida de seguir seu caminho por causa de alguma forma de relevo. Ou seja, né, a gente vê que a massa de ar, né, aquela quantidade de vapor água que vai estar ali, ela vai ser impedida de continuar o seu trajeto por elementos do relevo, né, como, por exemplo, uma montanha. E dessa forma, as nuvens vão subir, vão ganhar altitude e vão acabar provocando, né, uma precipitação, que é chamada de chuva orográfica ou de chuva de relevo. Tá? As chuvas frontais, elas ocorrem quando 2 massas de ar, uma fria e outra quente, se encontram. Ou seja, né, esse tipo de chuva ele vai ter, né, a sua origem ligada à diferença das características de 2 massas de ar que estão se encontrando. Por fim, nós vamos ter as chuvas de convecção. Tá? Que chuvas são essas, pessoal? As chuvas de convecção, elas também são conhecidas como as chuvas de verão, certo? E elas vão ocorrer, né, quando a temperatura de um local está muito alta e há uma grande evaporação. Dessa maneira, os ventos levam esse vapor para as altitudes, onde ocorre o resfriamento, e aí sim ocorre a precipitação. Ou seja, essa chuva ela se desenvolve quando a temperatura está muito elevada, como ocorre, né, na estação do verão, e há uma grande quantidade de evaporação acontecendo, certo? Então, esse tipo de chuva, ele é conhecido por ela ser muito forte, aquela chuva que é chamada de torrencial, né? E tem uma característica própria de ser rápida e abundante, ou seja, chove muito num curto espaço de tempo, mas também para rápido, certo? Então, galera, deixa eu abrir aqui para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Nós iremos realizar exercícios diversos número 16, questões da 1 a 6, e vamos ter a nossa atividade devolutiva número 3. O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão explicar os 3 diferentes tipos, né, de chuva que nós vimos na aula de hoje. Atenção, essa explicação de vocês tem que ter no mínimo 15 linhas. Então, caprichem e atenção ao parâmetro pedido, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.